Caríssimos alunos, caríssimas alunas da Faculdade de Direito do INSCOM, mais uma vez estamos aqui em sala virtual, reunidos para tratarmos de nossa mais do que relevante matéria, a constitucional. Vamos conversar neste encontro de agora em torno da classificação das constituições, porque elas respondem a um conjunto de circunstâncias e de distinções, uma vez provocadas quanto à sua etiologia ou sua natureza. As constituições são passíveis de classificação com uma itemização variada que vai também demarcar uma diferença quanto à sua experiência. O que se diz quanto a esta matéria é precisamente o seguinte: enquanto objetos jurídicos, as constituições não são uniformes, elas são diferenciadas, e esta diferenciação que vai permitir todo um esforço classificatório que resulta de uma experiência histórica acumulada. Em razão desta ausência de modelo uniforme, é que se reconhece que há modalidades distintas de constituições, vale dizer, de experiências constitucionais, e desta modalidade diferenciada é que surge a possibilidade classificatória, porque essas experiências estão cristalizadas no tempo e permitem um esforço analítico, um esforço hermenêutico, um esforço interpretativo. Não há, portanto, aquilo que os tratadistas denominam de monotonia rígida no tocante à experiência constitucional dos povos. Esta questão vai nos permitir, à luz do pensamento doutrinário, classificar as constituições. Que classificação é possível? As constituições podem ser escritas ou costumeiras. Escritas ou costumeiras, e que diferença há entre uma e outra? Tendencialmente, nós devemos, antes de mais nada, reconhecer que o traço preponderante, o traço majoritário no tocante a essa distinção, constituições escritas e constituições costumeiras, é que as constituições do mundo, a caminho da experiência da modernidade, dentro dela e depois dela com a pós-modernidade, tenderam a ser majoritariamente escritas. Por quê? Porque o direito foi se tornando cada vez mais literário. E esse direito literário pressupõe o quê? O ato de escrever os comandos normativos. E se esse ato se torna quase que uma regra geral entre os povos nas sociedades urbano-industriais, naturalmente, um documento jurídico, um diploma legal da altura e da elevação da Constituição tenderá a ser cada vez mais escrito, porque o direito sob o qual nós vivemos caminhou nessa direção. Quais são os atributos desse direito? É um direito legislado e um direito literário, entre outros aspectos. Mas estes são dois aspectos centrais do modo de produção do direito na modernidade, nas sociedades urbano-industriais. O que não quer dizer, entretanto, que não haja experiência constitucional de natureza costumeira.
como diriam os juristas romanos, de natureza consuetudinária, que advém da expressão consuetudo, né, no latim, que significa costume. Daí se desdobra essa expressão consuetudinário como expressão daquilo que é costumeiro. Há também constituições costumeiras no mundo. Elas são hoje residuais, não são as constituições centrais. Tem, entretanto, em seu favor, um grande e perdurador exemplo, que é o da Constituição da Inglaterra. Ela não é uma Constituição escrita, ela é uma Constituição costumeira, tá? E é o principal exemplo de presença perduradora de um pacto constitucional fundado naquilo que os juristas romanos chamavam de inveterado uso, né? Este inveterado uso está cristalizado no costume, e o costume obriga. O costume é à sua maneira lei. E tanto é lei à sua maneira que pode existir uma constituição costumeira. Diz da Constituição da Inglaterra que ela é a principal expressão das constituições costumeiras. Ela deriva de quê? Ela deriva profundamente da Magna Carta do rei João Sem Terra, estabelecida em 1215. Que episódio ensejou a Magna Carta do rei João Sem Terra em 1215? Esta Magna Carta resultou de uma tensão estabelecida entre a realeza e a nobreza. A realeza e a nobreza, tensionadas, né, terminaram por fazer um pacto, uma convenção, uma negociação entre as partes. Por quê? Porque o mundo era feudal e a nobreza inglesa se ressentia de um fato: ela precisava expandir os seus domínios para fundar feudalidades. O que significa isso? Existia uma regra no direito germânico que vai se tornar um direito significativo no mundo depois da queda do Império Romano, que era da seguinte natureza: não há terra sem senhor. Que regra era essa? Uma regra autorizativa da conquista de terra, porque aquele que a conquistasse pela faida ou pela guerra estabelecia a lança simbolizando a sua titularidade, podendo ali fundar domínios, estabelecendo feudos, né, e extraindo dentro dos feudos a renda da terra, confirmando a instituição do colonato, que era a instituição central da Germânia, do mundo de que derivou o chamado direito germânico, que era um direito ágrafe, não era um direito escrito, era um direito fundado no costume da aldeia germânica. Ele só vai ser escrito pela primeira vez no mundo no século IX da cristandade, e não foram os germânicos que o escreveram. Como eles conquistaram o mundo e tornaram as suas instituições as instituições centrais, os outros povos, a exemplo dos romanos que eles passaram a dominar, que escreveram o costume germânico pela primeira vez. Repito, no século IX da cristandade, coligindo, colecionando as chamadas leges barbarorum, as leis dos bárbaros. E pela primeira vez esse direito, então, passa a ser escrito, porque ele mesmo era puro costume até então. E essas leges barbarorum regulavam a vida dos feudos, que resultavam deste ato autorizativo de conquista da terra. Não a terra sem senhor. Em outras palavras, pela guerra pode-se conquistar a terra e, em a conquistando, nela estabelecer feudos. Erigidos os feudos, a terra pode ser parcelada e os camponeses, os servos, os vassalos, os vavassalos
podem alugar do grande senhor, do barão da terra, esses tratos de terra, esses lotes, né? Quando muito, estes minifúndios, porque o barão da terra vive de renda. Ele não é um produtor, ele é um rentista. Ele vive da renda trabalho, ele vive da renda produto, ele vive da renda dinheiro, né? E vivendo da renda trabalho, vivendo da renda produto, vivendo da renda dinheiro, né? Qual é o interesse desse barão da terra? Constituir mais contratos de servidão, mais contratos de vassalagem, porque quanto maiores forem aqueles que sob os seus domínios vivam fazendo por meio de contratos de servidão, maiores as possibilidades que ele tem de auferir renda. E ele é fundamentalmente um rentista, não é um produtor. Ele é diferente do latifundiário romano, que não era rentista, era produtor. Buscava transformar o seu domínio num domínio útil, produzindo, ao passo que o barão da terra, porque não é um senhor romano, não quer ser produtor de nada, quer viver da renda que a terra pode lhe facultar. Por isso ele conquista a terra pela guerra, funda contratos de servidão e usufrui da renda advinda do trabalho de outrem. Repito, renda trabalho, renda produto, renda dinheiro. E qual é o problema da nobreza da terra na Inglaterra? Grande parte da territorialidade pertence à coroa. São terras devolutas que pertencem à coroa e quem os explora é a realeza. A nobreza não é possível o acesso a essas terras e não tendo acesso a mais terra, menos renda trabalho, menos renda produto, menos renda dinheiro ali terá. E isto tensiona a relação da nobreza com a realeza e da tensão dessa relação surge um pacto social juridicamente concertado, estabelecendo relações novas entre a nobreza e a realeza, estabelecendo limites ao rei, deveres do rei, ao mesmo tempo em que estabelece e reconhece deveres da nobreza para com a realeza. É um pacto, né? Quando se pactua, quando se negocia, todos cedem e todos cedendo se chega ao resultado possível neste esforço de concertação. A nobreza reconhece privilégios reais e a realeza reconhece necessidades da nobreza e faculta o acesso da nobreza a mais terra, né? E é por isso que se chama a Magna Carta de 1215 de Pacto de João sem terra, né? Porque a nobreza não tinha terra e a terra que desejava ter, no quantitativo que era da sua aspiração, e passará a ter, porque a realeza vai facultar o acesso da nobreza a essas terras devolutas, onde novas feudalidades vão ser fundadas, né? E a partir daí se reconhece como derivação da Magna Carta que existe uma Constituição costumeira, que ela não precisa estar escrita para ser vigente e reconhecida, porque ela é, antes de mais nada, mais do que um documento literário, ela é uma vivência social, ela é uma vigência social recepcionada pela consciência coletiva. É por isso que é possível que a Constituição exista sem estar escrita. É uma Constituição que está estampada na vida em sociedade, reconhecida pela consciência coletiva. E porque ela está estampada na vida da sociedade, reconhecida pela consciência coletiva, ela é respeitada pelo conjunto da sociedade, introjetada por cada um e por todos, fazendo a disciplina da vida social, tanto quanto fará uma Constituição escrita, se tiver a sorte de ser recepcionada pela consciência coletiva. É assim que se tem
a experiência possível de uma Constituição não escrita e vigente, como ainda é no dia de hoje a Constituição da Inglaterra, que logo mais estará a caminho de um milênio, né? Logo mais estará a caminho de um milênio. Ela é diferente, por exemplo, da Constituição dos Estados Unidos, que nasceram da Inglaterra porque 13 das colônias inglesas estabelecidas ao norte da América, que se tornaram independentes em 1776. Mas nos Estados Unidos, logo se escreveu a Constituição, fundando uma outra fronteira, uma outra tradição de direito relativa à Constituição escrita. Portanto, nós temos claramente estabelecido e esclarecido o que é Constituição escrita, o que é Constituição costumeira. Exemplo de Constituição costumeira, Constituição inglesa, derivada da Magna Carta de 1215. Exemplo de Constituição escrita, Constituição norte-americana, escrita em 1787. Recordemos-nos que a independência é de 1776, 11 anos depois, se chega à formatação de um pacto constitucional escrito nos Estados Unidos. E as constituições brasileiras, de que natureza são? As constituições brasileiras são todas constituições escritas, de maneira invariável. Escrita a Constituição de 1824, escrita a Constituição de 1891, escrita a Constituição de 1934, escrita a Constituição de 1937, escrita a Constituição de 1946, escrita a Constituição de 1967 e, finalmente, escrita a Constituição de 1988. E cada uma destas constituições responde a um condicionamento histórico. Constituição de 1824, resultante da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Constituição de 1891, resultante da queda da monarquia e do advento da República em 15 de novembro de 1889. Em 91 se chega, portanto, à primeira Constituição republicana. Diversa foi a Constituição de 1934 quanto às suas circunstâncias. Ela resulta de quê? Da Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, porque fez-se a chamada Revolução de 30, uma mudança de poder, e aquele candidato que havia perdido a eleição, Getúlio Vargas, é alçado à primeira magistratura e estabelece com anteparo militar o chamado governo provisório. E esse governo provisório vai durar de 1930 a 1934. É um longo ciclo de poder sem limite constitucional, capitaneado por Getúlio Vargas. Só que, no meio do caminho, a elite paulista, que havia sido derrubada do poder em outubro de 1930, rebelada, faz a chamada Guerra dos Paulistas, que é a Revolução Constitucionalista, exigindo do todo-poderoso Getúlio Vargas que ele convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte que votasse uma Constituição para o Brasil. Vargas resiste, habilmente joga o Brasil contra São Paulo, com a alegação de que os paulistas querem se separar do Brasil, e unido o Brasil vence São Paulo que tem a maior força militar do Brasil na ocasião.
o chamado Pequeno Exército Paulista tem um poder de fogo maior do que todas as tropas regulares do Brasil. Mas, diante dessa circunstância, da união de todo o Brasil contra São Paulo, salvo uma região que hoje é do Mato Grosso do Sul, que aderiu a São Paulo, São Paulo termina derrotado. E com a derrota, não tem mais como Vargas deixar de tratar daquilo que era a reivindicação da elite paulista. Uma Assembleia Nacional Constituinte que votasse uma nova Constituição. Se chega, então, por essa razão, à Constituição de 1934. A Constituição de 1937 responde a que exigência? Responde a um alto golpe. Vargas não quer eleições e dá um golpe em si mesmo, porque ele está no poder, para impedir, para embargar, para deixar irrealizada a eleição. Ela estava em disputa e havia 3 fortes candidatos: José Américo de Almeida, político de origem paraibana, homem de Estado, escritor, pensador, autor de A Bagaceira. Era candidato Armando Salles de Oliveira, que havia sido presidente da província de São Paulo, um rico homem, né, potentado do café, e Plínio Salgado, líder do movimento integralista, ele também, como José Américo, escritor, advindo da Semana de Arte Moderna e dos grupos nacionalistas ali formados em torno de Cassiano Ricardo, Menotti Del Pique e dele mesmo, Plínio Salgado, que vai ser líder de um grande movimento que perpassa o Brasil nos anos 30, que é um movimento integralista, de inspiração fascista, né? Que a semelhança do fascismo de Benito Mussolini tem os seus símbolos, que é a semelhança do nazismo de Hitler. Tem os seus símbolos, no caso do integralismo, era uma letra grega, sigma, né? Com a mesma saudação ao chefe, né? E a saudação era em língua tupi-guarani, Anauê, né? Que corresponde a uma recepção do que faziam os liderados de Hitler, né? Heil Hitler, né? De tal sorte que a Constituição de 37, que é esse autogolpe da autocracia varguista, segue a inspiração do tempo e responde a essa radicalização ideológica mundial pela direita. É uma Constituição de inspiração fascista, é uma Constituição de inspiração nazista, porque é uma polarização ideológica no mundo. De um lado, a exaltação do comunismo, de outro lado, a exaltação do nazifascismo. E cadê as forças liberais, cadê as forças democráticas? Haviam refluído profundamente na história, elas haviam ficado profundamente abaladas com a crise da Bolsa em 1929 nos Estados Unidos, que significa em grande medida uma fragilização profunda da crença no liberalismo clássico, né? Tanto é verdade que vai nascer daí um outro capitalismo, que é o capitalismo keynesiano, de Lord Keynes, né? Teórico da economia inglês, que vai recepcionar para o capitalismo o que já era regra no socialismo desde a Revolução Russa de 1917. Significa dizer, a economia tem que ser planificada, tem que ter um centro motor, e o Estado responde por esse papel de planificação ordenadora da economia. Eram os planos quinquenais de Lenin na Revolução Russa. E esse espírito da planificação, que é um papel do Estado frente à economia, que Lord Keynes traz para o capitalismo, virando a página do argumento liberal clássico de que o Estado deveria ser abstêmio, ausentando-se de intervenção na vida econômica. Compreende-se, portanto, as circunstâncias da Constituição de 1937.
A Constituição de 1946 responde por que circunstâncias? Redemocratização do mundo, com os aliados vencendo a guerra, conquistando Berlim. Aliados Rússia, Inglaterra e Estados Unidos, fundamentalmente. Tá? Juntos, levando consigo outros países, vencem a guerra quando do desembarque dos russos em Berlim. E vencendo a guerra, os ventos democráticos varrem o mundo. A Constituição de 46 é a expressão desses ventos democráticos que estão varrendo o mundo, mesmo porque aqui o regime era de inspiração nazi-fascista entre 1937 e 1945. E o próprio Brasil remeteu legiões para a guerra na Europa. Os brasileiros lutaram sobretudo na Itália contra as tropas fascistas de Benito Mussolini, em batalhas como a de Monte Castelo. E perdemos ali milhares de vidas. Os que retornaram deixaram de se sentir à vontade ao terem visto morrer amigos, colegas, companheiros de farda de batalha, em nome da liberdade e da democracia, voltando para o Brasil